बने और यति अर्थात Guerreiro significa aquele que às vezes é vitorioso e às vezes derrotado. क्योंकि Porque शक्तियाँ mesmo que receba poderes, ele não é capaz de assimilá-los. इसलिए E é por isso que समय ele não está स्थिति constantemente capaz de ser vitorioso de acordo com o momento e as circunstâncias, né? Não é constantemente capaz de ser vitorioso de acordo com o momento e as circunstâncias. अच्छा Om Shanti. Om Shanti. Do service Agora with faça um elevated state serviço of the mind. com o estado elevado da sua Subtle mente attitude. e a sua atitude sutil. Keep your occupation in your Mantenha a awareness. sua ocupação na While sua doing any work, consciência. also do the Enquanto service fazendo of qualquer spreading trabalho, também vibrations through your façam o mind. serviço de espalhar vibrações A através da businessman sua would mente. see business in his Um dream future. empresário veria negócios, mesmo nos seus sonhos também. Então, Similarly, your work is to similarmente, o benefit the seu world. trabalho é o de This is your beneficiar occupation. o mundo. Esta é a Keep sua this ocupação. occupation in your Mantenha awareness esta and ocupação na remain sua constantly busy consciência in e service. permaneça Om constantemente Shanti. ocupado no serviço. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, bem-vindos ao Avyakti Parivar. Hoje é o dia 29. Agora faça o serviço com o seu estado elevado da mente e a sua atitude sutil. O tópico de hoje: mantenha a sua ocupação na sua consciência. Agora ouviremos Mohini Didi. Om Shanti, everyone. Om Shanti a todos. Todos estão ok? Sim? Mm. Baba gave us the blessing Baba nos dá a bênção that our awareness should be que a nossa as well as the consciência living image of God. deveria ser como uma imagem viva And I always like de this uma because deusa. E eu sempre gostei disso porque when you give quando Baba's você introduction, apresenta a Baba, actually de your fato, words, your suas feelings, palavras, sua your images should afeição, somewhere sua imagem deveria de give the alguma experience of the forma presence of dar a God. experiência da presença de Deus. We came to know Shiv Baba through Brahma Baba. Nós viemos a And it was not conhecer Shiv Baba easy através to de find Brahma Baba.
não apenas por but aquilo que with ele estava more of that, falando, we could mas feel testa how dele a gente Baba is conseguia there, sentir como o his Baba estava smile, lá, his sweet voice. sorrindo, a doçura That's dele, actually o sorriso universal dele. feeling. Em Who cada knows ação existia um what the divine sentimento personality is like. sobre como era a personalidade de Deus. Even we all have different qualities, Mesmo que different nós todos personalities, tenhamos diferentes qualidades e diferentes but create this personalidades, awareness mas of criar essa living image in a consciência temple. de uma imagem viva num templo, So even for body, if you say it's a temple, mesmo para o we corpo, a call gente pode dizer que ele é um temple is templo. a place Um keep it templo é um clean, lugar sacred, de mudar, de not manter everybody limpo, can even get sagrado. inside. Não é todo mundo que pode entrar. Even to wash the feet of the Mesmo, idols, mesmo it's para only priest lavar os can do pés it dos who's a ídolos, Brahmin. são apenas os padres que podem fazer isso, os So brahmanes. it's very interesting when we will have. I Interessante liked it to quando have that experience, eu create that gostei experience. essa experiência, de criar essa experiência. When you will create that experience, Quando then você cria essa gradually, experiência, então gradually, gradualmente your image will give a sua imagem true introduction of who God is. dará a apresentação de quem é And Deus. that's where Baba said, you E por glorify my isso, name, Baba disse: Son você show the Father. glorifica o meu nome, o Filho mostra o Pai. So again, Então, now Baba is de saying, novo, o Baba estava mostly dizendo, when we look at that how we a start maioria das vezes a ascending gente olha, from Iron Age, quando a gente começa a then we ascender da come to idade de ferro, from então a gente iron se to torna copper, do ferro para o and then we cobre. come from E copper, depois do silver, cobre para and a then prata golden, e então ouro. or from Tamu Pradhan to Tamas, Ou de Tamo-Pradhan then para Rajo, Tamo, then e Sato, então then Sato Pradhan. Raju, então Sato, e então So Sato-Pradhan, when né. we are ascending, Então quando nós we estamos descending, now we are ascendendo, ascending. nós descendemos, né, nós descemos, So at agora nós that estamos time, ascendendo. Então Baba neste is telling us período, we are Baba está between nos dizendo que nós silver estamos and golden entre age. a idade We da have prata e gone a idade beyond de the Iron ouro. A Age, gente já that is foi Shudra além Sanskar, da idade do Shudra ferro, já Sanskaras, abandonamos os which sanskaras says don't do shudras. it, telling lies, A gente promete excuses, não dishonesty. dar desculpas, não mentir, tudo isso, todos esses são And comportamentos after Shudra, shudras. E then depois de shudra, always, even with God, we bargain. mesmo com Deus, às Okay, vezes do a this, gente I tenta will do this. negociar. When Ah, this se você fizer happens, isso, I eu vou will fazer offer more. aquilo. This happens, I Então, will se do eu, again. se eu oferecer That's called bogey e business. tal, então But é um Baba tipo de says, don't negócio. bargain with God. He is the Não, storer. eu costumo He is dizer, não fique fortune. negociando com When we will Deus, go que é o beyond doador that de phase, fortuna. Mas acima internal, and disso, that is still in conflict, Baba ainda is right. existe algum conflito. And then we go above. Então a gente vai That's where we acima. become that E é por living isso idol, que nós nos a tornamos golden age ídolos deity. vivos, uma divindade da Idade de Ouro. So not allow thoughts of Então não weakness permita que as to go fraquezas beyond and become a venham, deity. vá além e se torne uma Very beautiful divindade. feelings Sentimentos muito of being a living bonitos image. de ser uma imagem viva. Homework which we are taking from Baba A lição de casa que nós estamos recebendo de is Baba what awareness should be é there qual consciência while deveria doing actions. existir enquanto fazendo ações. I think that Eu acho requires que attention. isso requer muita Sometimes atenção. we are busy. Às vezes nós estamos All the time ocupados, busy. And our nós estamos intellect todo is with o actions. tempo ocupados. But it should be Não deveria ser apenas nas awareness ações, mas deveria while ser na doing actions. consciência enquanto fazendo ações. Deveria existir isso na So consciência enquanto you fazendo are ações. earning double income Então você está ganhando uma renda and dupla. transformation, E na and especially the transformação, e powers will keep especialmente, increasing. e os poderes continuarão So aumentando. Baba says, what is your business?
Então o Baba diz: What "Qual é you o are seu doing to be negócio? O que benefactor? você está fazendo? Vocês são benfeitores Anything, do but qualquer um, souls or quer sejam resources, almas anything, ou recursos, qualquer coisa, they will keep increasing eles continuarão aumentando and they will be used more e for serão unlimited usados service. mais para o serviço ilimitado. So our awareness, Então a nossa consciência, which we call as Mansa Seva, que serving chamamos de through the mind, Mansa Seva, because it's serviço awareness, através da Seva, mente, porque é a consciência, and Samarthi. Simriti always is in the E thoughts, in the mind. Samarthi está sempre nos What do I pensamentos think? e na mente. O que eu penso? What is my O- awareness? Qual é a minha consciência? So Simriti, Então, while doing Simarti, actions, enquanto fazendo should be ações, natural, deveria ser natural, right? Because as Baba certo? said, Porque, como if o you are Baba a disse, businessman, se even at você night time é you um will be daydreaming and empresário, doing business. mesmo à noite você sonha It's com natural. seus negócios. É natural. I have seen Eu medical tenho doctors, visto os all the médicos, time their todo o intellectuals. tempo, o intelecto deles Be careful about this, be careful. estão, assim, I remember that tome cuidado com to isso, tome let cuidado go com of that aquilo. awareness, Eu me lembro que para we have deixar essa some sisters, consciência, many doctor sisters, nós even in temos muitas Madhuban. irmãs que são But médicas, some mesmo em they Madhuban, never e talk about it, algumas never nunca falam, show algumas their delas nunca falam, profession and all that ou kind. mostram que So elas são whenever as we need, profissionais assim. E quando quer que nós precisamos, so once we were traveling então uma vez together estava with Baba and viajando, Seva. muitos anos atrás, So they have lot of streams, water streams, nós, not nós like tínhamos ours, but muitas, small streams, very clean, very clean. nós tínhamos So muitas you see, streams. now we are in Então, foreign countries, we are drinking water, bottled water all então, the time, but there is natural water. It has minerals and everything. então So tem we don't muita want to água, drink little bit. então a gente So queria tomar um pouquinho de água, e eu he disse, said, não, it's so clean. No, no, you don't see fungus, you don't see this. não, But você how não. can you leave your medical all the time? Então, But it's so a médica natural. disse, né, não, Because isso não é tão limpa. they will be E aí drinking and they will talk about ela this. disse para ela, pode But deixar o seu Baba rótulo de reminds médica us por um tempo. to be our O Baba awareness. nos relembra sobre a nossa We are world consciência. benefactors. Nós somos os benfeitores do mundo. Whatever we do Qualquer que is façamos beneficial. é para o benefício. So it's like very natural for us. Então, isso é muito Our natural para nós. compassion, our Nossa kindness, compaixão, a nossa gentileza, sharing Baba's Srimad. o compartilhar do Shrimati de Baba. So Baba is saying, while doing Então, Baba actions, está dizendo, your enquanto fazemos awareness should ações, be a of sua your consciência occupation. deveria ser da sua ocupação. And if that awareness, that means you're having the Essa thoughts in your mind, keep this. ciência mantém os pensamentos na sua mente So ocupados. this ego, wasteful thoughts, or Então, this kind existe of thoughts ego, doesn't arise. existe pensamentos baixos para qualquer tipo de So what conflito is que exista. to be benevolent for me E and é for ser others? benevolente para mim e para os outros. That will be the awareness or Isso vem consciousness all the da time. So consciência you're earning double now. por Through todo o awareness tempo. and Então, through você ganhará através dos dois, da awareness consciência is e da already ação. an exercise, Consciência I é think, comum, of seva. mas ações You são will earn ações more from that elevadas. seva. But if you have awareness also, Mas se você tem a consciência também, I think that increases your stage, isso aumenta o seu but estágio also your action will bring e double as suas reward. ações trarão recompensa It's only at dupla. confluence age. Apenas You na do idade 1 da and you can get 10. confluência No que other você age you faz have 1 1 e reward. recebe 10. Não há nenhuma outra I idade. think that depends on your Isso inner awareness. depende da nossa consciência. I always think of Ramana
Eu sempre penso sobre Brahma Baba, stable he was, quão estável consistent ele he was, era, quão and how consistente well ele he era stayed e quão serving bem ele purification. permaneceu So we com all a also purificação. have to think of both Bap and Dada. Então a gente And olha e follow pensa sobre Bap e Dada them. e seguimos eles. Om Shanti. Good evening, Didi. Boa noite, Didi. Om Shanti. Shanti. Om Shanti. I was remembering in the Estava me Murli Purli last lembrando week, da as you were Murli saying, da semana passada, último where domingo. Baba said Eu acho que service Baba is a game. disse: serviço é um jogo. So how to connect Então, como the idea of conectar a service as ideia a game when de we, serviço como um have awareness jogo of what my e que occupation está is na nossa by not consciência como opposites, a nossa but ocupação. Então, o combine those two oposto, things. como combinar essas duas coisas? Yeah. I know that Eu each sei one of que us, cada um our de nós, inspiration a was nossa there in a different way. inspiração Like é when para I estarmos em diferentes really formas. recognize in the Eu sense Baba realmente is my reconheço father que and Baba é o meu he pai has come e ele and veio, what is he doing? Is e o creating que new ele world. está fazendo está criando um novo I mundo. don't know how many of you Ele were there, costum, used to have march in the eu não morning, sei quantos you de know, and we vocês would estavam say lá, mas slogans. Yes, I've seen it. Iron Panch Vikar. Iron Age is leaving, Golden Age is coming. Yeah. So we então used essa to ideia do de that que a so much. idade do And ferro está indo e a so idade do ouro está vindo. generally, like anyone will Então, ask me geralmente, what qualquer to um que do, and I perguntasse o always que say, fazer, eu diria: create God. God is creating new world, Deus and está I am criando um helping him mundo in that novo, task. eu estou ajudando ele And na tarefa. so when I will say that, E quando eu many people dizia can isso, relate to it algumas because pessoas they conseguem know se what is the relacionar com condition of the isso. world and E eles world sabem a needs to be condição do very, mundo e o has to que be, está transformed. tem que, From o mundo tem golden que age ser to golden age. transformado da idade de ferro But para a idade because de this ouro. Mas, awareness, por causa the dessa relationship with consciência, o God and relacionamento his com task, Deus and e a I am one tarefa child, dele, do the e eu same what sou my father o does. filho, e Same eu in tenho que business. fazer o mesmo que o meu If your pai father's faz, como business nos is your negócios. business. Se So o if you have os grandchildren negócios will, or do father pai, will o filho expect segue. to join. Então, o pai You will espera see que the o filho se difference was junte. like Então, very determined, powerful, this então, awareness. então Because existe when que we learn existir about awareness, what I essa, always de uma learn forma muito poderosa sobre all the essa time, consciência, I'm still por trying todo o to come, then tempo. it became Eu ainda estou merge. It tentando hasn't disappeared, but entender it is more como se merged. tornar But if it imersa is nisso. emerged, I think Mas se isso se tornar service imerso, definitely will o be serviço different. definitivamente You será remember when we diferente. ask people, Eu me lembro what quando a touched gente you most pergunta para as pessoas when o que you mais came to toca Baba? vocês They quando immediately vocês will say, vieram a Baba. Eles God is imediatamente teaching us. respondem: God is Deus our está nos Father. ensinando, And Deus é o that is nosso what Pai. brought E transformation isso in them. é o que But traz some start transformação neles. Então, listening to alguns Sakyamuni iniciam from very beginning. ouvindo And a they just música feel desde o very início, e eles connected. simplesmente se conectam tanto So com I isso, think that, se identificam. Então, eu yesterday acho some que sisters were telling me algumas they irmãs have estavam me some, dizendo they have que a elas small group of tinham um even grupo contact souls, pequeno but they de start almas reading contatos, Sakarmuni to them. e elas So começaram a at ler a point Muli they are Sacar reading para and ela. they enjoy. E eles So I think estavam se it should conectando, e eu acho be like que okay, and deveria let's estar keep ok. knowledge as it is and Então, let them vamos manter o understand and conhecimento como they ele will get realmente é, e connected deixe que very eles quickly. entendam, e eles Those who se have to be tornarão conectados heir muito souls. rapidamente. Aqueles que são almas We still herdeiras. see them, Didi. A We gente still ainda see vê, such souls. a gente And ainda vê this tais morning, almas. I was Nesta manhã, asking eu estava after the perguntando, class, I think Didi depois was still here. da aula, a Didi I está was me asking ouvindo? after the class if anyone Eu had a estava question. perguntando, depois da aula, se And alguém tinha alguma pergunta para você, e this new essa BK, less esse less than novo 5 months with BK Baba,
mais ou menos que 5 meses com Baba, Disciplines, Murli, seguindo a Ela, Murli, a Vyakti Parivar toda noite. she wanted E to ela know queria saber why is there this battle between por the que existe intellect essa and the batalha mind. entre o intelecto e a And mente. then she told me E something então ela humorous. me disse She uma said she had coisa, this dream ela teve and esse you were in a sonho, dream, e que and você in estava the no sonho dream she was dela, e no asking the sonho question, why am ela I not estava with Didi? porque ela estava perguntando isso, por que eu não So estou com a Didi? this thing of them being Então able essa to coisa de ser capaz along with de, the kind of the battle, junto the mind and the com a intellect, batalha entre a mente e o intelecto, the ability to accept whatever is the habilidade de situation we're aceitar in qualquer que or seja a appreciation of situação que all these things. estejamos I e a said the apreciação innocent sobre essas little coisas. soul still coming Então a by like gente, instant. They used to refer essas to them almas as que add vêm water Brahmins, you know, e the Brahmins add water to Christ então and you have the eles milk. são como brahmins instantâneos, So assim this como você question compra of uma the coisa mind and the instantânea e mistura intellect, na I água. was thinking about it. Eles estavam pensando sobre isso. Do we bring the mind and the Nós intellect trazemos a with us? mente e o So intelecto from past conosco do birth, passado, do the nascimento mind seems to be passado. something of the A present because mente it's very much to do with the sensory está muito perceptions. But conectado com os what sentidos, is percepção dos sentidos, mas do qual we é bring the intellect with us from a past birth, and what is it o that intelecto que a gente makes traz do nascimento passado the quality of these two things at the present time? e que consegue pegar as qualidades do Actually, presente for momento? intellect, De there fato, is para o lot of intelecto, information these days. existe muita Lot informação of nesses books, lot dias, of theories, and muitos livros, muita so teoria. sometimes that could influence Às the vezes, intellect isso also. pode Mind influenciar o thinks intelecto as também. E a mente, mundane claro, things and small things and Yeah. ela lot of se conecta thoughts em come. coisas pequenas. It depends on what level of conflict is Depende there. do nível de You know, conflito que let's say you existe. are very Dizer enthusiastic que você and seja you muito want to just keep moving entusiasmada forward. e quer se If your manter intellect is progredindo, warning you e o little seu bit, intelecto will you be está able to do it or not? Just go slowly. dizendo, Let's eu não not sei se eu serei you will capaz be de able fazer to isso, make deixa-me it, ir vagarosamente, So não sei se eu vou somewhere conseguir. that conflict Então, has to de alguma change into dialogue. forma, o And conflito when tem que it se becomes transformar em um dialogue or diálogo, e conversation, quando ele se torna num then it becomes diálogo, kind uma of conversa, close. então It's isso like they become one. é como se eles But se if there is tornassem no um. dialogue, Mas se não Without há dialogue, diálogo, our mind então nós and temos que intellect to permitir que a nossa talk to mente each e other in intelecto the sense of conversem um com o outro no that's what in sentido. the beginning Brahma Baba Acharya showed, Isso é o que that no when you início become Brahma one Baba mostrou, between mind and intellect. ele So mantinha, intellect is holding ele experimentava essa and conversa mind entre a is mente e o telling intelecto. intellect. Então, a So mente that está contando para o relationship intelecto. and really time comes Existir when esse they both are relacionamento e muitas together vezes acontece de que in a ambos harmony which happens juntos estão em where you harmonia sometimes don't even know e it is algumas vezes você mind nem saying or intellect sabe saying. que a mente, se a You know, mente que está because dizendo, ou se é o ultimately intelecto they que are está there is one dizendo, thought, porque right? finalmente existe um But it's pensamento, mind because it's more mas a emotional mente, feelings and porque existem intellect is more sentimentos reasoning, emocionais power to e o discern. intelecto é mais So there is razão e logic poder de there and discernir, então so existe different thoughts are lógica, there. então So it's, it could be pensamentos checking in racionais. also, Então like poderia ser intellect is uma checking with the checagem. mind that Então o it intelecto doesn't go checando a in wrong mente, de direction. que não So vá sometimes you em compare intellect with the watchman, direções erradas. and in the sense of always on Então, alert, então mind primeiro shouldn't go tem que anywhere. haver sempre Mind estar shouldn't alerta. go A mente não towards deveria wasteful ir thoughts. para qualquer So lugar, não intellect deveria is ir para os checking pensamentos also. inúteis. Então o So I don't intelecto know tem if que ficar mind doesn't like checando it também. sometimes. Eu não sei se a Why mente they like gosta checking, but disso. Por que intellect tanta has checagem? to do it Mas isso, o because it's intelecto tem que always fazer like, isso, porque mind é can just sempre a mente pode be floating or it's simplesmente kind of you ficar go with the winds, flutuando, indo com but as intellect ondas, still has this mas o capacity intelecto to, ainda tem essa stop capacidade and de say, let's parar, pause, think before we de do this. pausar as When you go coisas e for shopping, you pensar see antes de beautiful fazer. things. Quando você vai So para as let's compras, ver balance coisas mind bonitas,
Vamos comprar. E em um segundo o intelecto pensa, mas você tem tanto no armário, você nem vai usar isso, por que que você tem que comprar isso? Então você não simplesmente pega. Às vezes, depois de ver tantas coisas, então essa razão sempre existe. A gente não deveria ver como um conflito, mas é como uma checagem, criar um diálogo e então finalmente estar juntos e fazer uma coisa. Finalmente ambos têm que concordar e então fazer a ação. Mas é por isso que eles dizem que qualquer tipo, eles nunca decidem alguma coisa em pressão, sempre com razão, a razão. Então a mente também concordará e a mente se torna amiga do intelecto também. Mind becomes a friend of the intellect. A mente se torna amiga do intelecto. Ambos, então, são como um, juntos, porque eles são como duas mãos. Se você tentar levantar alguma coisa com a direita, que está muito pesada, e a sua outra mão, automaticamente vem junto para ajudar. Então, essa conexão profunda, existe essa conexão profunda entre mente e intelecto, Hmm. muito profunda. Então, essa irmã, So she's listening. ela ela está ouvindo que não haverá nenhum That's conflito. great. Muito, muito, muito bom. Eu acho que esse Avyakti Parivar é como um. Ontem nós tínhamos vários jovens que vieram junto com seus pais, que tinham 16, 18 anos. eh, Então, jovens significa que estão quase na universidade, não muito pequenos. Então, Gurukul, Avyakti Parivar é como Gurukul, não sei o que significa essa I expressão. don't know why it's showing that it's low power. Então, I wanted to ask you as well. eu gostaria de Yesterday perguntar a when você Baba também, said ontem, that, quando o Baba disse, you know, when this question arises, a pergunta you know, surgiu, who are you? quem é And você? not just that you're a soul, but what Não kind of a apenas soul que are you? você What was the answer you é gave? uma alma, mas que tipo de alma você é? Qual é a sua resposta para isso? Que Yeah, tipo he de said, I'm alma? not just a Ele soul, but disse, what eu não type sou of soul? apenas uma alma, mas que tipo Where de there were alma? cries as there Muitas were people in the classroom. respostas, enquanto So what existiam muitas answer did pessoas na sala. did you give? Qual, qual a resposta que você dá para essa pergunta? Eu sou uma alma divindade. Okay. Eu sempre senti isso, desde a infância. Eu sou uma deusinha. Esse conceito, então, de anjo veio, mas era como uma deusinha. Então, agora, no sentido que agora a gente está se tornando uma deusa maior. Eu sinto que eu senti que existe esse sentimento natural e qualidade que são muito puros e divinos. Mas, de novo, você vem sob algumas circunstâncias ou influências. Então, quando eu vim para a Baba, eu estava muito convencida quando o Baba disse que vocês foram divindade e você tem que se tornar, você tem que criar. Agora você tem que se tornar completo e perfeito. Então esses sentimentos têm que permanecer comigo. Eu sou uma alma But what about divindade. a E quality? What would sobre you say a is qualidade, o que você diria? a quality that you claim as Uma yours? qualidade que você reivindicou como I know sua? you have many, but Eu sei que você tem muitas, yeah, like he mas, said yesterday that como ele you know disse the ontem, giver is the one who gives, o Karmaravan doador Har é is the one who aquele gives que them, doa but e é o what quality Karankaravanhara do que you doa através claim as dele. Mas qual yours? qualidade que você reivindica como sua? Eu acho que muito amor, compaixão, generosidade. Sempre, simplesmente dando de qualquer forma que a gente consiga doar.
Essa é uma das qualidades das divindades que Baba sempre diz, generosidade. Então, a oportunidade vem e agora nós estamos com Baba, mas mesmo antes, que quando alguém precisasse de alguma coisa fisicamente ou tivesse alguma doença, qualquer tipo de sustento, eu me lembro em 1962, a primeira vez que existia a influenza em o mundo inteiro, estava com essa gripe. E naquele período, gente, numa quadra tinha umas 20 casas e todos estavam gripados. Estavam com e um espirra, outro pega. O corpo costumava ficar tão fraco e eu não peguei. Então de manhã eu fazia um grande panela de chai. Eu ia de porta em porta dando chá para eles, porque ninguém podia fazer nada. E ao redor de 9, 10 horas, uma pessoa costumava vir e, e, e vender pães. E então eu ia e comprava e dava para eles como café da manhã. Então, esse é o espírito de servir, de qualquer forma que a gente consiga. Eu nunca gostei também do meu nome ser mencionado, sem essa coisa de nome e fama. Isso é uma questão de caridade. Então, é evidente que você carrega esses sanskaras com você. Então, de que forma você diria que esses sanskaras têm uma performance? Qual que é a maior influência? É o intelecto ou os sanskaras que têm maior influência? Então, isso é um ciclo, agora é o fim. Então, a idade da confluência, e a gente está se movendo para a idade de ouro. Então, os nossos sanskaras da idade do ouro precisam emergir. E quando os sanskaras da idade de ouro estão emergindo, então isso influencia a sua mente e seu intelecto. Todos devem se lembrar que tem que deixar que esses sanskaras têm que emergir, porque a gente está indo à frente e os sanskaras da idade de ferro estão deixados para trás e sendo transformados. E essa pergunta, essa questão que você tocou anteriormente sobre conhecer Deus, muito poucos me conhecem como eu realmente sou, e definitivamente no período corrente, você sente que existe alguma coisa sobre Deus, ou sobre algum segredo sobre Deus que você poderia nos dizer ou que tem que realizar por nós mesmos? Então, uma coisa é conhecer Deus antes de vir a Guiana, e como eu sempre vi Ele como um doador, eu sempre vi Ele como muito gentil, sempre senti que Ele estava me protegendo, aquele que está tomando conta de cada um de nós. Então, essas qualidades eu sempre experimentei de Deus, mesmo antes de Guiana. Mas quando a gente vem para Guiana, é um tipo de uma apresentação completa. Eu sempre pensei que Deus estava lá em cima, em algum lugar no céu. A gente não sabia, mas a gente sentia que Ele era nossos pais. E a gente vem para o conhecimento. Então, eu sou uma alma e ele é né, como os pais da alma. Ele está acima do céu, Brahmlock ou Parandam. Então, é como saber muitas coisas, mas quando nós recebemos a apresentação depois do conhecimento, então tudo se torna muito claro quem ele é, o que ele faz, o que ele nos dá, se torna muito, muito claro. Então, agora, essa vida toda é de interação. Como você estava dizendo sobre a apresentação. Quantas pessoas dizem,
Como você conseguiu fazer isso? Então, ela diz, Baba fez isso, Baba fez isso. Então, se Brahma Baba costumava pensar, todos deveriam receber todos deveriam receber presentes. Então, a gente começou a fazer isso e a gente faz isso até hoje. Então, deveria ser fácil, porque Brahma Baba fez tudo de uma forma tão correta, com um sistema correto. Então, se But I nós still seguirmos, feel there's something more to this thing. eu What acho Larissa que said, there existe are only a few mais sobre left in the isso, handful. em relação a que existem Who poucos really know dentre me as I os am. So poucos he is que not saying it all sabem honestly, como he eu actually sou, como is. eu sou. We have the information, Nós temos a but informação, as I say, there's some secret that Didi mas, mas deve existir algum segredo might have a key to. que tenha a chave. De novo, os sanskaras do último kalpa. In other words, there's no effort. Em outras There's no more palavras, effort. It's just this não very há natural thing. esforço. Isso então se torna uma coisa muito natural. Sim, o esforço é para manter que se criando a consciência de quem sou eu. Isso é importante, certo? Tanto quanto você está criando Simarti, então os poderes serão visíveis, as virtudes serão visíveis. Mas se você se esquecer, então você se tornará comum e você começará a agir de forma comum. Então, conectado com Simarti, consciência. Isso não é esforço, certo? Todo esforço. Todos os dias nós ouvimos os pontos. Isso é consciência que Baba está falando sobre como hoje a lição de casa, a consciência de que eu sou um benfeitor do mundo. Então, as suas vibrações, o que quer que você faça, você mantém na mente o que é o meu negócio. Então, isso é consciência de novo. Eu acho que o que todos nós temos que fazer é realmente criar essa consciência. Eu sou um filho de Deus. Antes de ler a Murli, simplesmente tenha o pensamento: meu pai, meu professor, meu Satguru está me ensinando. Apenas diga isso. Então, ouça a Murli. Então, isso dá um sentimento tão bonito. Eu tentarei isso. E, de novo, você conecta a consciência mais com a mente, intelecto. Você tem que fazer uma mistura. Não, então, não será a mente, intelecto, será a alma. Ah, ok, muito interessante. Ontem, antes de ontem, eu estava lendo a Murli e eu comecei com Baba se tornando nosso professor, nosso Satguru, e ele está nos ensinando. E quando você lê a Murli, você pode sentir o pai dizendo, agora o professor está dizendo, agora o guru. Então você sente esse relacionamento. Eu sinto isso também, Didi. Okay, thank you so much, Didi. Muito obrigada, Didi. Lovely. Ok, Om Shanti. Yeah. Então, aproveite. Oh, it's learning for me. It's learning for me. Então, é um aprendizado Thank para mim. Om Muito Shanti. obrigada, Om Shanti. Om Shanti. Om Yes, we all do Shanti. enjoy, right? Todos We nós do usufruímos. Adibend Didi, especially obrigada. O for Adben, coming in Avakti especialmente Parivar, por and vir no he is Avyakti really Parivar. helping many Esse souls. Thank está you so ajudando much. muitas almas. Então, muito So obrigada. tomorrow Então, is agora, Tuesday, so a all revisão Murlis de from Murlis. 1969 Então, as Murlis de inspiring us to change from 1969 nos Brahmin to inspirando angel. a nos transformarmos de Brahmins em anjos. Om Shanti. Om Shanti.
da Murli March, Aviact, December de 31 de 1970, 12 de 1970, experimenting with the power of transformation experimentando from com o poder da Amritvela. transformação desde Amritvela. Today, Hoje, Bapdada is seeing the ones of Bapdada está present vendo and the aqueles do future presente e who do have futuro a right to the que têm kingdom of the direito ao world. reino do mundo. That is, Ou he's seja, seeing the ele está children vendo in the os form of filhos na world forma benefactors, de benfeitores do also mundo as e them também being como those who aqueles have que a têm right to the direito ao kingdom of the reino world. do mundo. To the extent that you Na become medida a em world que você benefactor, se torna um benfeitor do accordingly you mundo, become de one acordo who com has a isso, right você to se the torna kingdom of aquele the que tem um world. direito ao reino do mundo. In order to attain Para both of obter these esses rights, dois you direitos, especially need the power of precisa especialmente do self-transformation. poder de autotransformação. The other day too, Outro dia you were também told medito a how to use você the power of como usar o transformation in poder your de activities transformação from em suas evening atividades, desde until a night. Meritivela até a noite. As soon as you open Assim your que eyes, vocês the abrem os first olhos, a primeira transformation is, transformação é: I am not this body, não sou but I este am corpo, soul. mas sou uma alma. This is the first Este é o primeiro transformational thought at the pensamento beginning of the day. transformador no início do dia. The timetable for the whole O day is horário do based dia on the inteiro é first thought. baseado neste primeiro pensamento. If there hasn't been Se não transformation in houve your first thought, transformação em seu primeiro then pensamento, throughout the whole day, então you durante will not todo o be dia able to be vocês não serão successful capazes de in your serem own bem-sucedidos nos self-sovereignty seus próprios, na sua or própria in bringing about autonomia world ou em benefit. trazer benefício para o mundo. Use the power of O poder de transformation from the first transformação moment desde o of the day. primeiro momento do dia. Just as Assim at the beginning como of no the world, início do mundo, sorry, this is the second Murli of the 3rd of December 1970. Renunciation of the desires in order to face. a renúncia dos desejos Just a as in the beginning of the world, libertar. Assim como no Devas início souls, do mundo, Satopradhan as almas souls, divindades, a alma come from the Brahm Satopradans, element to vêm play do their part. elemento Brahma para desempenhar seus So every papéis. day, Então, todos Amritvela is os the dias na first moment of Meritivela, a the day. Meritivela é o primeiro momento do dia, Therefore, in portanto, this first moment of the neste day, primeiro momento as do soon as you dia, wake up, assim the que first vocês thought to acordam, remember o primeiro to have is pensamento é o dever I, ser é this eu, Brahmin soul, esta alma have Brahmin, incarnated in order to encarnei celebrate a para meeting with the celebrar Father. o encontro com o Pai. This powerful thought Este will pensamento become the basis poderoso se tornará a for elevated base thoughts, para elevated pensamentos words, and elevados, palavras elevated actions. elevadas e ações The elevadas. first A transformation primeira is transformação é: who am I? quem sou So eu? this foundation is the Portanto, basis esta for the power of fundação é a transformation. base para o poder de transformação. After this, the Depois second disso, a transformation, segunda to transformação: whom do I belong? a quem eu pertenço? With whom do I have all Quem eu relationships? tenho todos os relacionamentos? From whom do I receive all De quem eu attainments? recebo todas as First aquisições? of all, there is Então, the primeiro de transformation tudo, of the existe a body, transformação do corpo and then the transformation e of the então a relationships of the transformação dos body. relacionamentos do corpo. And then, on the E basis of com relationships, base nos there is the relacionamentos, transformation of existe a attainments. transformação de aquisições. This transformation Essa is called transformação é easy chamada remembrance. lembrança fácil. So you can claim all Então, vocês rights podem from the reivindicar very todos beginning os on the direitos basis desde o of the power of início, com base transformation. no poder da transformação. After Amritvela, Depois da while Meritivela, carrying out all your physical enquanto activities of the carregando body, enquanto levando todas as then it is atividades, necessary essa transformação é so that can you necessária, become a constant and easy de yogi. forma que você possa se tornar um yogi constante, Always have the natural. thought, Sempre tenha o I pensamento: am a living, eu sou most elevated idol um and ídolo
mais elevado, e este é um templo. This body is the living temple Este of the corpo living é ao idol, templo vivo do and do I ídolo am decorating vivo, the e temple. eu estou decorando este templo. Bap Dada's most beloved Bapdada, idol o is ídolo seated in mais this temple, amado, está sentado neste trono. and Bap Dada himself E Bapdada, ele chants the beads of mesmo, the rosary of the virtues of this gira idol. o rosário das virtudes The dessas Father almas. himself O praises Pai, ele this idol, mesmo, It louva is os a seus special ídolos. temple of such Este é a um special templo idol, especial de tal ídolo to the especial. extent that an idol À is medida em que valuable. So the value of the temple is um ídolo based é on the valioso, o valor do value of templo the é idol. baseado no valor do ídolo. So what is the transformation to Então, qual é a happen in the body? transformação que você precisa realizar? This is not my body, Este não é o but meu it is corpo, the temple of mas Bap é o Dada's templo do valuable idol. valioso ídolo de You Bapdada. yourself are the idol, Você mesmo é o and objeto you must continue to e decorate deve the temple continuar a decorar o as the templo trustee of como the um temple. administrador do templo. Acha? We will Atchá, continue tomorrow. amanhã continuaremos. Now do service Agora, faça um serviço com o seu estado elevado da mente e a sua atitude sutil. Keep occupation Mantenha a sua ocupação na sua consciência. while doing any work. Enquanto fazendo qualquer trabalho, Do the service também faça o of serviço de vibrations espalhar through vibrações your mind. através da sua mente. A businessman would see Um empresário veria negócios mesmo em seus sonhos também. Similarmente, o seu trabalho is to é benefit o de beneficiar o mundo. this is your occupation. Esta é a sua ocupação. Keep this occupation Mantenha esta in your ocupação em awareness sua consciência and e remain permaneça constantly constantemente ocupado no serviço. अब अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा सूक्ष्म वृत्तियों से सेवा करो। ऑक्यूपेशन को स्मृति में रखो।
कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है, ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना। यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। ओम शांति।